computador. Agora sim, né? Agora foi. Perfeito. Obrigado, Agora tá. Obrigado, Max. Então, na realidade, repetindo para vocês, para quem não está presente aqui, né, com a gente, esse é um bônus class que eu fiz, que eu estou fazendo para vocês, literalmente em forma de gratidão por essa vivência, contando de hoje, de 4 dias aí, né, de imersão a essa atividade nossa. Então, a gente vai falar um pouco sobre a etimologia dos adornos corporais, né? A gente já sabe que por mais de 5.000 anos, diversas etnias espalhadas pelo mundo cultuam essa prática de adorar o corpo. Como eu tinha mencionado anteriormente, né? A evolução de qualquer atividade depende única e exclusivamente de nós mesmos. Então, não devemos nos permitir vivenciar, explorar e principalmente seguir estudando, porque a prática do piercing, como eu presumo que vocês saibam, ela pede da gente dedicação ininterrupta, né? Que é o que a gente faz constantemente aí. Então aqui, eu estava falando com vocês a parte de onde começou, né? A história dos adornos tem início com as primeiras comunidades e clãs das civilizações mais antigas, estando diretamente presentes nas tribos de todo o planeta, nas castas indianas, entre os faraós, egípcios, legionários romanos. Então a gente sabe que existe dentro disso uma mentira mercadológica que eu vou chegar a cada ponto disso. No século XIX, né, e no século XVIII, esse hábito disseminou-se entre os aristocratas vitorianos, né, ingleses, né, e quase foi extinto, né, no século XIX. A partir de 1970, tal prática eclodiu, mais uma vez, através dos ícones da moda londrina e dos artistas que frequentavam o circuito alternativo da época. Seu retorno atingiu o ápice na década de 90, onde a gente tem o fechamento do elo entre o primitivo e o moderno, né? Foi como eu estava até pontuando com vocês com relação àquelas revistas de 1978, entre outras coisas, né? Mas a gente vai falar de coisas que antecedem o moderno body piercing, né? A gente vai começar falando de espiritual metafísico, né? Para a gente entender por todas as partes que isso passa, né? Algumas etnias usam o próprio corpo como suporte, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, rapidinho, tá? Algumas etnias usam o próprio corpo como suporte de proximidade com as suas divindades, né? Os sadhus são considerados divindades, tanto na Índia quanto no Nepal. Anualmente acontece uma festividade em comemoração ao nascimento do Senhor Shiva, né? Sendo possível ver os devotos com tridentes de ferro transfixados na língua, como a gente observa aqui. Então, talvez a gente esteja agora presenciando o início, né, dessa parte de perfurações de língua, né? E na realidade eu tenho um pergaminho que é do México. Eu tive em 2015 no Museu de Antropologia do México, é um dos maiores do mundo. Para conseguir visitar ele todo, eu levei das 9 da manhã até as 6 horas da tarde, porque eu pude ver desde a pré-história o que os mexicas, né, que os mexicanos usavam para caça, que eram aquelas pedras obsidianas, que elas são feitas, até bisturis são feitos de obsidiana, né? Algumas pessoas fazem escarificações, alguns cirurgiões preferem bisturi de obsidiana também, até por ser uma coisa mais histórica. Então ali também eu pude ver coisas que a gente observa hoje no moderno, só que totalmente de forma orgânica. Então você via bezote, né? Que é aqueles alargador de queixo, que tem vários nomes. Bezote é no México, aqui no Brasil é tembetá, né? E na África é chamado de pilelê. Então pude ver aquilo em pedra jade, várias múmias, pedras de sacrifício, entre outras coisas. Um filme que pontua muito a história do México com relação a essa parte de adornos e história mesmo, né? Antes da invasão literalmente espanhola, é um filme chamado... Deixa eu tentar lembrar aqui, gente, é muita ideia. Apocalipto. Apocalipto, perfeito. Tá? Esse filme é do Mel Gibson. Ele foi literalmente um dos pedidos do Mel Gibson com relação a esse filme,
é que ele passasse no mundo inteiro com a língua típica mexica, né? E ali conta a história dos maias e dos astecas. E é uma transição bem legal, né? É um filme que merece essa atenção. Então, eu pontuei o Meu México. favorito. O meu também. Eu pontuei o México com relação a isso, porque aqui nós estamos vendo essa performance, né? Que geralmente é feita tanto na Índia quanto no Nepal, do tridente na língua, mas tem uma passagem também do século XVI dos mexicanos, né? Dos astecas, para ser exato, que eles, para conseguir, né, em agradecimento à formação do quinto sol, aquela coisa todas deles, eles têm aquela coisa, esse dito popular é dano que se recebe, isso vem do povo mexicano, né, dos astecas. E então eles faziam um ritual, né, em comemoração à formação do quinto sol, onde eles perfuravam a língua com espinho de cacto, né? Então também uma passagem sobre essa parte histórica de Adornos. Então a diferença entre esse povo que eu falei para vocês aqui da Índia, né, e da Tailândia também, que fazem esse tipo de ritual de perfurações de língua, é que a diferença é que, como você pode ver aqui, um devoto, né, de Shiva, ele segue durante toda a festividade com esse tridente transfixado na língua e, posterior a isso, esse tridente é removido. Então a gente está vendo algo de ferro que não tem polimento, não tem esterilização, não tem uma série de coisas, né? E os mexicanos, como eu falei para vocês, eles tinham o costume de transfixar a língua com espinhos de cactos, né? E depois disso, literalmente, esse espinho era retirado, então era sangrar, né? E aqui também a gente vê um ritual chamado Thaipusam Festival, né? Isso também é na Índia, onde a gente consegue ver o Kavadi, né? Muito explorado pela parte performática do Fakir Muzaffar. Aqui também nós vemos uma suspensão, né? Que é até denominada como Superman, mas isso também é muito usado no Thaipusam Festival. Então, a gente está vendo muitas coisas que hoje se assemelham, né? Por isso que o Fakir pontuava muito essa questão do moderno e primitivo, né? Literalmente, isso é Aqui mesmo nessa classe, eu vou deixar os livros para vocês, que eu acho que é de sumária importância, tá? E esse é um deles. Esse Moderno e Primitives, ele vem pelo selo Research. Para quem não conhece esse selo, é o primeiro selo punk dos Estados Unidos. E essa publicação ela já está há mais de 20 anos circulando. Então aqui nós temos imagens captadas por Charles Gatwood, que é um dos principais fotógrafos de toda essa cena fetichista e performática. Nós temos literalmente a interação do Fakir Muzaffar, de Ward, entre outros personagens também nesse livro, mas isso eu vou pontuar durante, tá? Então a gente falou primeiro de espiritual metafísico, então a gente observa essa parte de espiritual metafísico em várias partes do planeta, né? Até mesmo aqui no Brasil. Antigamente, eu tinha minha mãe, né, entre meus 7 até meus 14 anos, minha mãe meio que me obrigava, eu ia anualmente em Roseira, onde tem a igreja de Nossa Senhora da Aparecida, e eu ficava chocado com aquelas escadas, né? Porque você via pessoas levando velas do mesmo tamanho, agradecendo ali, né, as graças, né, que alcançaram, os milagres que essa santa pôde fazer na vida deles. E tinha algumas pessoas que subiam aqueles 1.100 degraus das escadas, que hoje nem a escada tem mais, exatamente por causa disso. Porque essas pessoas, alguns subiam de joelheiras, outros subiam com uma espuminha no joelho, e outros eram mais freaks, subiam aquelas escadas de joelho mesmo. Então, quando eu estava descendo, além de eu ver toda aquela situação de sangue na escada, a gente conseguia ver pessoas com a patela exposta, entendeu? E aquilo me marcou mais do que tatuagem, literalmente, né? A minha vida, porque foi uma coisa que eu ficava impressionado a cada ano que eu ia ali. E poucas pessoas sabem um pouquinho da minha privacidade, mas eu não nasci em hospital, né? Eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda. Então, esse contato com o candomblé desde cedo, né? Eu fui Ogã, toquei atabaque, aquela coisa toda. Então, esse contato eu também vi algumas coisas relacionadas a isso no candomblé, né? Pessoas fazendo incisões no corpo, como fechamento corpóreo para algum, para Exu, entre outras coisas aí, né? Fato que nenhuma dessas coisas sempre me prenderam a minha atenção, eu sempre fui um espírito livre. Então, até mesmo igrejas evangélicas eu já tive
contato, centros espíritas. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, né? Sempre busquei estar próximo de energias boas e coisas que me fizessem refletir para que eu fosse cada vez melhor, sempre, né? Em todos os campos da minha vida, seja ele profissional ou pessoal. Continuando com vocês, é difícil falar da gente mesmo, né? Denotação de diferença. Imagem. É muito louco. Denotação de diferença. Então, o que a gente vê como denotação de diferença? Então, a gente escutava antigamente, aí na década de 70, até os anos 90, que a perfuração do mamilo era uma forma de provar lealdade ao rei César entre os soldados romanos. Isso é mentira. Que a perfuração no umbigo, que só poderia ser usada a realeza egípcia, isso também é mentira, né? Mas a gente percebe essa parte de denotação de diferença desde lá de trás, né? Porque o que acontece aqui, ó? Se vocês prestarem atenção no meu visor aqui, ó, do lado esquerdo de vocês, eu estou com a seta dele. Então a gente está vendo uma casta religiosa, né? Um cerimonial, vamos colocar no casamento dela, certo? Então aqui geralmente vocês vão ver esses aros em ouro maciço, pedras, né, contendo rubis, esmeraldas, diamantes, entre outras pedrarias aí preciosas, né? E desse lado direito, onde eu estou com a seta agora, a gente vai ver uma pessoa com poder aquisitivo menor, mas que tem a mesma atitude da pessoa que tem um poder aquisitivo maior. E eu acabo olhando isso e refletindo no moderno atual, né? Porque tem pessoas que têm dinheiro, têm grana para ter uma joia com topo em ouro, Swarovski, diamante, rubi, entre outras coisas, e tem pessoas que têm o dinheiro para ter um piercing básico. Então, essas duas classes, para mim, a classe de A a Z, elas são importantes na minha vida, né? Mas ponto, eu trato todos igual, né? São, para mim, não tem diferença. Mas realmente é uma coisa que a gente começa a ver desde lá de trás, essa denotação de diferença, onde o poder aquisitivo ele acaba impondo, literalmente, algo mais sofisticado dentro de uma indústria, certo? Que pode ser até mesmo arcaica, como vocês estão vendo. Eu tinha falado ontem daquele piercing mantis, eu até recebi um recado do Uchoa, né? Hoje, falando sobre o interesse dele nessa perfuração, que eu também acho fantástica. E aqui está um trecho dessa mulher que eu falei para vocês que tem um par de papagaio de ouro na ponta do nariz. No decorrer da classe aí, vocês vão conhecer ela melhor, né? E essa denotação de diferença, ela não para por aí, porque dentro desse clã chamado Sados, eles se dividem em várias partes, né? Então eu tenho uma catalogação de um grupo de Sados da Índia, são mestres de yoga, aonde desde 1825 eles têm o costume de adornar a concha auricular com osso de antílope. Então, somente os mestres do yoga poderiam ter esses adornos. Eram adornos extremamente pesados. Depois eu vou pontuar eles melhor para que vocês tenham dimensão do que eu estou falando. Mas para você ver como existia literalmente uma hierarquia, como existe, né, até hoje, dentro dessa parte da perfuração corporal. E ela se divide, como eu disse para você, em quatro momentos. O primeiro a gente falou espiritual metafísico. O segundo que eu estou pontuando agora é a denotação de diferença, e essa denotação de diferença também ela pode ser vista até mesmo nas ilhas do Pacífico Sul, porque a gente pega, por exemplo, Bornéu, né? A gente tem como referência os maores, que era uma tribo que o que eles tinham ali de diferencial, literalmente, eram as pinturas corporais. Mas dentro de Bornéu também existiram os Dayaks. Os Dayaks eram uma das primeiras civilizações de Bornéu que tinham o costume de fazer o quê? Lembra aquele ampalangue, o apadrável que eu falei ontem no piercing íntimo? Então, tudo isso é originário de lá. E nessa classe eu vou fazer vocês entenderem melhor ainda toda essa parte de história e essa parte de joalheria, toda essa coisa que a gente vem pregando aqui, tá? Então, passando a denotação de diferença, a gente tem essa parte de estético, padrão de embelezamento. Então, o padrão de beleza pode variar de acordo com a comunidade que as mulheres coabitam. Alguns deles são considerados culturais, outros deixados de lado pelos mais jovens, exatamente pelas limitações futuras que os mesmos podem causar nas usuárias. O importante mesmo é respeitar as diferenças. Então, aqui, eu tenho 3 exemplos disso.
Qual que é o padrão de beleza hoje imposto em boa parte do mundo? Ele envolve botox, ele envolve implantes de silicone, ele envolve maquiagem definitiva, tatuagens, adornos. Então, eu acho que dentro desse padrão, né, dentro desse contexto, eu acho que o mais importante mesmo, como eu pontuei aqui, é respeitar as diferenças, né? A vontade de cada um. Porque se a gente observa a história das mulheres girafas, né, elas moram em uma aldeia, isso na Tailândia, é um dos lugares que eu vou fazer questão de ainda poder botar meus pés e estar próximo. E essas mulheres, literalmente, são pequenininhas, né? E elas, culturalmente, têm esse costume de usar adereços no pescoço, antebraço e panturrilha. E esses adereços são de bronze, gente. Isso daí é bem pesado, tá? Diga-se de passagem. Então, no decorrer da vida dessas mulheres, elas aos 40 anos de idade, por exemplo, elas não conseguem mais se equilibrar com todos esses adereços, né? Elas acabam caindo com facilidade. Outro ponto negativo com relação a essa cultura é que geralmente as filhas, acompanhando todo esse sofrimento das mães, elas acabam não querendo fazer parte disso. E infelizmente a aldeia onde as mulheres girafas moram também tem o narcotráfico, onde meio impossibilita a saída delas da aldeia. Então, são tipos passarinhos presos dentro da aldeia. Então, é uma parte da história que eu gostaria de não precisar contar para vocês, mas literalmente tudo isso influencia nessa modificação extrema, tá ok? A mesma coisa vem as índias Apatami, né? Essa tribo Apatami na Índia. Eu fui buscando, eu sou apaixonado por Big Nose, por grandes calibres, essas coisas no corpo, e eu comecei a estudar sobre os dayaks, né? Sobre todas essas culturas que tinham algumas coisas em comum do que eu gosto. E eu descobri nas Apatami que geralmente elas faziam esse tipo de adorno no nariz, né? Com grossos calibres, para que elas não fossem sequestradas. Olha que loucura isso, né? E aí isso daí acabou virando um diferencial da tribo, mas o primeiro conceito era de proteção da feminilidade, vamos colocar assim, das mulheres, né? Que eram sequestradas também. Então, com isso, elas tornavam-se menos sensuais para as pessoas de fora, e isso virou tipo um conceito de um padrão de embelezamento anos depois entre as Apatanes até os dias de hoje, tá? Esses adornos que a gente está observando aqui, isso é madeira, tá bem? Então, aqui eu peguei as mais bonitas, tá? Porque tem umas que só por Deus. bem desordenadas as perfurações. Na África, a mesma coisa que eu tinha falado para vocês. Então, eu estou pontuando aqui, ó, os 3 países que mais utilizam o corpo como mecanismo como eu posso pontuar para vocês, mais utilizam o corpo para mudanças corporais, literalmente, né? Seja por via estética, espiritual, metafísico, ou até mesmo por proteção e embelezamento, como eu pontuei no estético. Então, aqui, ó, essa primeira africana que a gente está vendo aqui, então isso no lábio dela chama-se pelelê. Eu falei para vocês que no Brasil chama-se tembetá, que no México chamava bezote, então na África isso chama pelelê. Então, na época do escravismo, o que acontecia? Uma tribo entrava em colisão com a outra, em guerra com a outra. E a tribo que perdia, ela virava submissa dessa tribo que ganhava. Então, eles viravam lacaios, cachorros dessas tribos que ganhavam. O filme Apocalipse, ele pontua muito bem essas coisas que eu estou querendo pontuar aqui com vocês. E aí, depois, eles descobriram que um comércio dentro dessa possibilidade foi aonde, em contato com ingleses, espanhóis, entre outros, aí a gente começa a ver essa parte do escravismo, né? Isso desde 1920, para ser exato, tá? Tinha circo, isso nos Estados Unidos, na década dos anos 20, para ser exato, que enjaulava uma pessoa negra e mostrava isso a público como se fosse um animal do outro planeta, menos um ser humano, tá? Então, com tudo isso, foi o que eu falei para vocês. Eu venho de um cenário de hip hop, essa coisa, e a gente vê sempre uma camisa 100% preto, 100%, né, pouco 100% branco, essas coisas, mas eu acho que a camisa mais bonita seria 100% ser humano, né? Sem romantizar, sem falar nada disso. Mas aqui a gente consegue entender um pouco disso. E aí o que acontece, gente? Elas começaram a se mutilar, né?
com relação a com esses grandes pelelês no queixo. Isso normalmente é feito com barro, né? É igual aqueles filtros de barro que a gente vai na casa das nossas avós, tias, sempre tem aquele filtro de barro com aquela água geladinha, aquele gosto único do barro. Então elas pegam barro, né? Faz a forma e aí com o bico do peito elas fazem a fissura para encaixar no lábio. Só que antes de tudo isso acontecer, elas fazem a forma, molda com o bico do peito, coloca isso no forno. Então, conforme isso é colocado no forno, vai haver um pré-cozimento desse barro. Então, fatalmente, ele vai ficar mais liso, né? E aí, depois, com isso, era utilizado como adorno o nome pelelê. E aí, quando essas mulheres entravam na fila de mercado humano, como eu falei, era observado dentição, estrutura óssea, musculatura. Então, ninguém queria essas mulheres com os lábios grandes servindo chá na mesa de nenhum monsenhor, né? Então, essas mulheres elas eram afastadas das tribos, elas eram afastadas das filas de mercado de escravismo. Então, graças a essa postura delas, pôde haver a sequenciação, né? Pôde haver a extensão da etnia dela, tá? E aqui também nós observamos escarificações. Então, o padrão de beleza de uma mulher africana não está ligado em botox, muito menos em maquiagem, entre outras coisas. Então, em algumas comunidades, a gente olha, quanto mais escarificações, grandes dilatações elas tiverem, mais elas causam interesse no sexo oposto. Então, é uma forma de embelezamento, tudo isso também. Então, quando a gente observa a perfuração de hélice mesmo da orelha, eu tenho passagens sobre os DIACs de perfuração de hélice, e aqui a gente está vendo uma perfuração de conche, e também a gente está vendo aqui um alongamento craniano, né? Que isso é feito em várias etnias, incluindo o Peru, aqui da América do Sul, né? Então, grandes dilatações também, como eu coloquei. Então, foi o que eu falei para vocês, o padrão de beleza é aquela loucura que a gente observa em pleno século XXI, né? As pessoas, literalmente, elas estão hoje, você está ali todo tatuado, cheio de perfurações, e uma mulher que está cheia de botox na cara, maquiagem definitiva, implante para todo quanto é lado, está te olhando meio de rabo de olho. E foi o que eu falei, o importante mesmo é respeitar as diferenças, porque a modificação ela pode começar de um par de brinco de uma recém-nascida, né? Uma chupeta que é dado a um recém-nascido, porque isso é uma deformidade que, infelizmente, com o passar do tempo, é necessário até a intervenção de um dentista para arrumar a correção da sacada dentária por causa de chupeta, que já é oferecido desde pequeno. Então, tudo isso são formas de mudanças corporais, tá? Continuando com vocês aqui. Aí a gente vai falar do sexual. Então, quando vocês vão lá no Museu de Bornéu, né? Isso vocês vão encontrar o Museu de Antropologia de Bornéu, aonde vocês vão ser recebidos, né? E vão ver toda essa parte cultural, desde os maores até mesmo os daiaques. Então, vai estar contando sobre a passagem, a história, né? Antropológica de Bornéu. E aí, durante a sua entrada e na saída do museu, vocês vão se deparar com pessoas lá fora vendendo coisas relacionadas a tribos. E uma delas é um pedestal, né, que eles têm para venda, com uma cabeça de uma glande em cima, ou seja, é um pedestal em pé e a cabeça de uma glande com um pauzinho no meio, literalmente, que é isso que eu estou pontuando aqui, ó, que simbolizava o palangue, né, que era feito entre os daiaques. Então, as primeiras aparições, as primeiras descobertas desse tipo de adorno, eles vêm com a chegada, né, das embarcações de outros continentes até o continente, né, de Bornéu, aonde os marinheiros, os piratas têm contato com esses nativos e algumas dessas pessoas se refugiavam nessas embarcações. Então, quando encontradas dentro delas, os marinheiros ou os piratas tinham duas opções: botar na prancha e jogar no meio do oceano e deixar que o mar se encarregue do resto, ou fazer esses caras limparem convés para ter uma alimentação igual ao marinheiro ou um pirata tinham, né? E aí, quando chegavam, né, nessas regiões portuárias de origem, essas pessoas eram enxutadas das embarcações. Então, talvez daí comece aquela parte do circo de aberrações, conhecido como circo, denominado freak shows, né? Aqui, ó, nós estamos vendo que essa parte, né,
sobre adorno sexual. Então, algumas etnias exploravam possibilidades para adornar as partes íntimas. Os mais famosos por essa prática, sem dúvida alguma, foram os dayaks. Então, foi o que eu falei, isso durante um tempo, essas pessoas se apresentavam em circos de freak show, junto com pessoas que faziam performance. Então, talvez desse momento em diante, isso começou a se disseminar, talvez, a vontade de ter esses adornos. Até mesmo no Apadrávia, que eu não tive tempo de falar ontem, que a gente já estava, era às 2 horas da manhã, mas o Apadrávia é o único tipo de piercing genital citado no livro Kama Sutra, né? Então, tanto o Ampalanga é feito na horizontal, como nós vimos ontem na classe, o Apadrávia é feito num ângulo de 80 graus, e tudo isso, literalmente, a síntese é dos dayaks, tá ok? Aqui mesmo na imagem que eu estou pontuando abaixo, ó, então eles faziam isso com uma extensão de uma ave de grande porte, né, a pena. Então, assim como nós temos nas unhas queratina, quando você puxa a pena de uma ave de grande porte, vai sair a pena, e a extensão do que está dentro do corpo da ave é uma extensão lisa em queratina. Então, era com isso que eles perfuravam a glande, tá? E aí, aqui embaixo, como eu falei para vocês, ó, talvez a invenção de um barbel de língua começa literalmente nas Filipinas através do palanque. Então, até os dias de hoje, é comum de se encontrar souvenirs com aspectos de uma glande peniana colocadas à venda sobre um pedestal na porta do Museu de Antropologia de Bornéu. Alguns artigos antropológicos sobre o palanque apontam a sua origem no oeste de Bornéu e também nas Filipinas. Então, ó, tudo isso daqui, ó, eram acessórios de palanque. Então, começa com a queratina, tá vendo? De uma ave de grande porte, depois isso vai migrando para o bambu, entre outros acessórios malucos, tá? Mas só para que vocês tenham noção da origem. E até mesmo estendendo esse assunto de piercing genital, a gente tem a passagem dos próprios monges tibetanos, né? Alguns deles queriam ser tão, literalmente, eles queriam ser tão próximos às suas divindades, né? Que eles acabavam se abdicando de uma forma sexual, do ato sexual. Então, não era se abdicar, só se abdicar. Tinha alguns extremistas que puxavam a pele da glândula e colocavam um cadeado. Isso era denominado, hoje no moderno body piercing, isso é denominado como foreskin, né? Eu tenho algumas coisas aqui que eu acho que vai ajudar para que vocês tenham a dimensão do que eu estou tentando transmitir. Tá. Então, de repente, isso daqui eu acho que chega para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí alguém me fala, estou vendo. Estão vendo? Sim. Valeu. Então, aí o que acontece? Então, essa é uma possibilidade, né? Foreskin. Depois disso, nós temos uma passagem chamada anel de vestimenta, que existe, isso é catalogado em livro de sexologia, isso na Inglaterra desde 1800, como eu falei ontem no Prince Albert. Então, tem várias passagens linkando isso como a fada, que eu falei para vocês do Oriente Médio, então tem coisas que são verdadeiras, né? Essa captação aqui do que vocês estão vendo, aqui das imagens do que era usado como acessório, isso foi catalogado em 1964 por Tom Hanson, tá? Continuando com vocês. Então, circenses, né? Com certeza, a influência dos originários tiveram um papel importante na difusão dessas práticas por todo o planeta. Então, eu falei para vocês, as embarcações começaram a chegar nesses nativos, alguns deles se refugiavam, ou alguns deles eram sequestrados e levados para circos para ser apresentado como aberrações, e isso começou a gerar um comércio chamado freak shows, tá? Então, um dos mais famosos dentro dessa situação que eu estou pontuando agora, é o homem zebra, como a gente está vendo aqui, ó, Great Homem, né? Isso, ele fazia apresentações desde 1892, era uma aberração para a sua época, por quê? Porque literalmente foi aquilo que eu falei para vocês, né? Ele acabava, se a gente olhando assim, a gente vê o homem zebra, mas literalmente essas pinturas corporais dela é totalmente influência, né, dos maores. Para mim, isso nada me tira disso. Mas foi esse um dos primeiros performers que a gente pode colocar aí desde 1892. Um dos segundos mais famosos, um dos mais famosos, literalmente,
foi literalmente o Ramos Nielsen, né? Ele, da década de 30, 1930, então mostrava um homem todo tatuado e com os mamilos extremamente alargados. Pessoas lotavam o circo para vê-los de perto, entre outros artistas. Então a história dele é muito louca. Aqui nós já estamos vendo esse senhor mais velho, mas quando mais novo, a profissão dele era ferreiro. Então ele tinha um corpo fora do comum para a época dele, era um cara bem definido, muito forte, exatamente por trabalhar pesado, né? E aí uma das paixões do Ramos Nielsen era literalmente a tatuagem. Então, quando ele tentou ganhar vida com performance por tatuagem, já existia muitas pessoas tatuadas em circo. Então ele teve que procurar outras formas de repente fazer sucesso. Foi a hora que ele perfurou os mamilos, né? E aí o que ele fazia? Ele fazia apresentações com uma barra transfixada de um lado ao outro, onde ele colocava uma bigorna no chão, prendia ela com correntes e prendia os mamilos. Então, como ele era muito forte, o que ele fazia? Ele levantava todas essas coisas junto. Então, aquilo era o ápice da coisa. Depois disso, ele acabou perfurando a língua e o septo. E ele também levantava ferro de passar roupa, entre outras coisas, pela língua e pelo septo. Então, por ele ter esse diferencial, né, por ele ter conseguido criar uma identidade, foi uma das pessoas mais famosas dentro desse cenário de performance, né? Só que um primeiro faquir, né, a gente falando assim, um dos primeiros faquires que a gente tem dimensão, literalmente, foi o Mirim Dajos, né? Pioneiro faquir, intrigou a comunidade médica da sua época, sendo falta de estudos de especialistas, né, cientistas médicos, que buscavam entender como esse ser humano conseguia transfixar uma espada no corpo sem danos letais. Então, o Mirim Dajos, ele alegava que ele escutava vozes, né, na cabeça, onde falava literalmente para onde era para ser transfixado a espada. E aí os auxiliares deles faziam isso em apresentações. Então, pelo que eu tenho de informação, esse cara ele veio da Escócia e ele visitou quase todo o planeta fazendo isso. E aí um belo dia esse cara, ele sendo estudado por médicos especialistas, ele se predispôs a fazer isso e ele acabou vindo a óbito. Ou seja, enquanto ele fez isso por todo o planeta, quase se apresentando, ele estava vivo. Quando ele resolveu parar para mostrar como ele fazia para os médicos, ele veio a óbito, né? Mas são os primeiros freak shows aí que a gente tem, circenses. Então, foi o que eu falei, onde de repente a difusão da tatuagem, do piercing, ele se dá mesmo literalmente por embarcações, como países, né, que era nos Estados Unidos a tatuagem chegou a ser patriota, né, durante a Segunda Guerra. Então, essas coisas que não se sustentam. Ô Pedro, você pode desligar um pouquinho o som aí, amiga? Continuando com vocês. Depois disso, a gente começa a falar aqui dos primeiros perfuradores, né? Então, por que eu não posso considerar Sailor Seed como o primeiro piercer? Porque não existia nomenclatura piercing na década de 40, né? Então, aqui eu tenho publicações, ó, de 1977, né? São revistas que eu guardo com muita estima. Existe dentro da Association Professional Piercer um museu onde apontam todas essas coisas com enriquecimento de detalhe que eu estou trazendo para vocês também, né? Então, Sailor Seed começou a perfurar na década de 40, para ser exato, 1944. Era um membro da Guarda Costeira, parte da Marinha. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele tem as suas primeiras tatuagens e piercing, né, durante esse tempo. Famoso pelos seus extensos piercings genitais, Seed trabalhou exclusivamente em homossexuais, principalmente na sua loja, que chamava Silver Anchor, em Lauderdale, Flórida, Estados Unidos. Ele foi entrevistado por Jim Ward na década de 80 pela revista Performance Fans International Quarterly, né, apresentando a primeira edição. Então, na realidade, tudo que a gente tem de informação assim ao nível de piercing genital, o pioneiro de tudo isso foi Sailor Seed, né? É um cara que trabalhou ininterruptamente de 1944 a 1995, foi a sua data de falecimento. Então, a gente está falando aí de 51 anos dedicado exclusivamente à tatuagem e ao body piercing.
Por isso que muito me intriga quando a pessoa me escreve numa camisa I am piercer, certo? Porque eu estou começando a mostrar para vocês a parte da história onde essas pessoas faziam as duas coisas e conviviam bem fazendo as duas coisas. Qual o problema de um padeiro querer ser um tatuador também? Ou querer ser um médico, né? Dentro do esforço dele. Então, acho que tem muita coisa aí dentro aí desse separatismo que eu acho que não faz muito nexo. Porque a gente tá vendo que antes mesmo da nomenclatura body piercing existir, já existia esse pensamento, né? Onde se vendia tatuagem, já se vendiam adornos, porque não tinha piercing, tá? Continuando com vocês, então não esqueçam disso. Quando alguém pergunta para vocês quem foi o pioneiro da perfuração corporal, o nome dessa pessoa é Sailor Sid Diller, ok? Nome artístico, né? O segundo personagem, Jack Unt. Eu consigo ver a inspiração de Nielsen em Jack Unt, tá vendo? Então, às vezes, esses freak shows que aconteciam, eles mexiam com as pessoas que tinham contato com isso também, né? A ponto delas quererem ter os mamilos iguais ao desses artistas performáticos, como a gente pontuou na parte circense. E tem uma passagem no Scar Wars, que é um site voltado à escarificação, onde tem uma parte da entrevista de Sailor Sid falando da identificação dele com relação ao Nielsen, né? E aqui a gente está vendo um cara que muitas pessoas aí já conhecem, chama-se Bryce Killer, de novinho, molecão. Oi, Sandy, pode falar. Fica à vontade. Sandy levantou a mão, foi equivocado, não tem problema nenhum não. Se quiser falar também, o microfone, só abrir aí, tá bom? Então, para você ver como o mundo é pequeno, né? Sailor Sid começa a trabalhar com tatuagens e modificações, olha só, desde a década de 50. Infelizmente, como vocês vão prestar atenção agora, vocês vão reparar literalmente que essa parte da... Tanto o Sailor Sid quanto o Jack Unt, ambos falecem em 1995, tá? E aí, quando eu montei essa árvore genealógica do piercing, a primeira pessoa que eu apresentei isso em 2012 foi o Bryce Killing, que rapidamente fez contato comigo e falou, cara, como é que você conseguiu fazer essas coisas? Porque isso não existia em nenhum lugar do mundo. Eu falei, cara, eu fui fazendo uma pesquisa, sempre fui interessado por isso e tal. E ele pôs, eu estudei, Brian tá aqui, ó. Eu estudei com o Jack Unt um ano antes dele falecer, né, em 1994. Então, imagina a bagagem que o Brian trouxe desse cara, né? Porque imagina, são 45 anos dedicados à modificação. Então, de repente, Jack Unt não foi uma pessoa tão famosa quanto os demais personagens que eu vou citar aí na frente, exatamente por ele ser um cara muito invasivo para a época. Quando eu acho que o Showa lembra, o Max lembra do BME, certo? Body Modification Enzyme, né? Canadense, que Sim, era, com certeza, o seu dono era o Sheno Lahar. Então, ali eu tinha uma senha, porque eu também fazia modificações, então eu tinha uma senha Extreme, onde eu tinha acesso a tudo do site, era um site bem bacana. Na realidade, eu sempre vi o BME como uma cartilha mal resumida, né? De modificação e piercing, porque era colocado ali as experiências, tinha um campo de debate, mas nada tão seguro para se colocar em prática. Então, tinha muita coisa bizarra também. Oi, Snoop. Oi? Pode falar, Matheus. A BME, essa revista, foi o meu primeiro contato com a Body Mold e afins, na época que tinha o Fotolog, porque era o que conseguia chegar e abrir na minha cidade, que é interior de Santa Catarina. Mal tinha internet direito, a velocidade rápida, e foi quando eu conheci você. Pode crer. Quando eu vi os teus nomes a primeira vez. Isso 2004, 2003. 2003, é isso mesmo. É isso mesmo, Matheus. Tanto é que acho que era quem interagia mais com o BME aqui do Brasil, eu acho que era eu e tinha um cara também chamado... Puta, é bem antigo, cara. Fazia bastante modificação, nem lembro o nome dele, era um magrelo alto, mas era um cara que também postava bastante. O Lagartixa, lembra do Roberto Medeiros? Roberto Medeiros, que ele mesmo fazia as modificações dele, então ali eu via coisas do Roberto absurdas, eu desacreditava que o Roberto era capaz de fazer aquilo nele mesmo. E depois eu comecei a ver o trabalho de outros caras ali também, né, cara? Então tinha bastante gente do Brasil também interagindo com essa cena aí também.
Por isso que eu falo para vocês, eu não tenho nada contra a modificação, entendeu? Pelo contrário, eu acho que tem coisas que você chega no decorrer da sua vida que você escolhe o caminho que você quer. Então, eu preferi trabalhar com piercing, entendeu? Mas jamais você contra quem faz nada disso. Eu acho que é uma escolha muito pessoal, tanto de quem carrega isso como criatura, né? De quanto quem produz isso, que é o criador. Então, eu acho que se você não faz, a gente não tem nem que falar nada, entendeu? Mas eu participei de muita experiência com suspensão. Eu conheci o teu nome daí. Aí, tá Snoopy, o Max lembrou bem aqui, ó, o Valnei era o cara de suspensão naquela época. Eu acho que um dos caras mais fortes no BME com suspensão foi o Valnei. É isso mesmo, o Max falou certinho. E tinha outro cara que eu não lembro dele, cara. Era amigo, sempre tava ali com a gente, assim, nessa época aí também, cara. Fazia muita modificação bacana também. Mas ali foi a época que eu falei pra você. SIC, não? Oi? Não era o SIC, não? Max, cacete, é esse nome mesmo. Eu nunca mais vi esse cara, Max. Ele é de São Paulo, pô. Não, mas já tá em outra vibe. Que nem o Valnei, você falar dele de modificação, ele vai mandar você se fuder. O negócio dele é tatuagem, tá ligado? E não quer mais saber de nada disso, não. Teve muitas pessoas, né, Max? Muitos modificadores que acabaram migrando pra tatuagem, né, cara? Sim, cara, teve muita gente que, até do piercing, que migrou pra tatu, né? Sim. Um cara que eu admirava muito no piercing, eu não sei se você se vocês lembram disso, Shoa e Max, era o Missy Caraya, lembra? Húngaro. Cara, agora não me lembro, cara. É um cara bem antigo, ele faleceu agora há pouco tempo atrás, eu descobri por uma cliente aqui em comum, amigo, né, que era amiga dele também. Ele tinha uma loja ali na Rua dos Pinheiros. Esse cara era um húngaro. E, cara, quando eu comecei a ver os trabalhos desse cara na Body Piercing Clinic, eu fiquei louco. Os primeiros Surface, Marcos, em 2001. Os primeiros Surface que eu vi na minha vida era o Missy que fazia. E aí, quando ele abriu a loja dele na Rua dos Pinheiros, eu fui lá, todo molecão, todo apaixonado pela coisa. E, pô, Missy, admiro muito o seu trabalho, sou amigo de fulano, ciclano, beltrano. E ele e aí, brancão, do olho verde, uma tatuagem preta, tipo Drink no Inferno, muito foda, cara. E aí eu falei, pô, eu queria que você me desse alguns toques, aí eu até te pago. Mas ele, não, eu não dou curso. Aí eu fiquei assim, né, Max? Caiu meu queixo. Porque eu falei nome de pessoas que eram muito próximas a ele, para ele entender que nós tínhamos amigo em comum, que eu tava ali, que eu tava, sabe, tipo, aberto a novas informações e tal. E o cara me deu esse banho, me deu essa fechada de porta na cara, assim, pau! E eu, porra, saí dali mó desolado, né? E aí, um belo dia, eu tô trampando lá no Caruba, lá, cara, tava fazendo eu lembro até hoje, tava fazendo um smile, não? E aí, o que acontece, cara? Quando eu tô ali trabalhando, que eu olho para trás, o bicho parado na minha porta com o braço cruzado, assim. E aí parecia que tinha Parkinson, assim. Ele olhou para mim e falou, irmão, faz de conta que você nunca me viu aqui. Faz de conta que eu não tô aqui. Aí eu fui, terminei o trampo. Aí ele falou, vamos almoçar? Falei, vamos. E aí, cara, a gente começou a trocar uma ideia. E aí, ele, na minha loja mesmo, a gente voltou do almoço, ele começou a dobrar as coisas, Max. Eu até me arrepio, mano. O bagulho é louco. Começou a dobrar as coisas, começou a me explicar como trabalhava, como funcionava isso na Hungria. E, pô, ele foi um dos meus alicerces, aí diga-se de passagem, né, mano? Quem me ajudou muito nesse cenário mesmo, cara, uma das pessoas que eu não posso falar disso, cara, eu tive contato com muitas pessoas nesse meio, mas uma das que mais me ajudaram foram Missy Caraya e foram o André Meia. Então foram as pessoas que realmente eu tive contato. E quem me tirou o medo de perfurar foi o Caruba, que era um italiano que eu trabalhei com o meu começo, né? Eu fiquei com o Caruba trabalhando 9 anos, mas uma coisa é você aprender na teoria, né, cara? Outra coisa é você trabalhar com carcamano, que não tinha dó, mano. Sentava o aço, sentava as coisas. E uma parte muito bacana dessa história nossa era que dentro da loja que eu tinha, né, o Caruba Tatu, essa loja ela foi minha durante o tempo. Eu comprei dele, lembra que eu falei para vocês em algum momento aí da classe? Então, o que acontece? No fundo, tinha uma tornearia, que o Caruba ele era piloto de avião e também torneiro mecânico. Então, chegou uma época que a gente começou a usinar nossas próprias joias, entendeu?
aço 316L, aí titânio, a gente furava com broca de aço, quando esquentava, aí a esfera de titânio furava. Quando a gente subia a broca, o calor, com o esfriamento do titânio, fechava o buraco, a gente não entendia nada. Aí, olha, tem que comprar broca de ponta de diamante para conseguir furar e manter furado. Aí a gente ia tentar fazer rosca, né, na joia com macho diferente, quebrava os machos dentro da rosca, tinha que ser um macho com ponta de diamante. Então, a gente fazia piercings para as pessoas de acordo com a cavidade que tinha. Então, isso também foi muito mais fácil para mim, porque depois o Carumba começou a vender para um monte de gente isso, e depois entrou da tribo, depois entrou uma loja chamada Brazilian Steel, também da época, isso daí eu estou falando para vocês, é anos 90 até 2003. Então, teve muito fabricante nacional aí que quebrou literalmente com a entrada da China. Mas, enfim, voltando à história aqui, então nós passamos por Sailor Seed, por Jack Unt, né, que teve um papel fantástico, foi o que eu te falei. Uma pessoa que não foi tão popular, esse cara ele extraía testículos e colocava bolas de metais. Esse cara, ele fazia bifurcação peniana, entre outras coisitas, que eram extremamente avançadas para a época, né? Então, de repente, foi o que eu falei para vocês, não se tornou um senhor com uma visibilidade tão grande para a época, exatamente por ser uma pessoa mais avançada nesse sentido de mudança corporal, né? Modificação. Continuando com vocês aqui, a gente passa por um outro senhor chamado Roland Numes, né? Então, na realidade, a gente começa a falar do Fakir, né? E aqui a gente vê que em 1966, Roland Numes, fascinado pelas culturas tribais, iniciou um estudo sobre tais comportamentos e introduziu seus conhecimentos adquiridos no seu campo de atuação. Então, o Fakir, durante um tempo, ele mais se predispôs a sentir, a passar pelas experiências, do que fazer isso nas pessoas. Eu tenho muita coisa aqui, tá, gente? Na realidade, quando o André Meyer para de perfurar, ele se desapegou de tudo e eu acabei comprando quase todos os acervos dele que ele tinha. E eu nem sei o valor que isso tem hoje, mas aqui mesmo eu tenho uma revista, uma das primeiras revistas do Fakir Muzaffar, que chama-se Body Play. Então aqui você vê que é uma revista literalmente voltada ao contorcionismo, entendeu? Todas essas coisas que o Fakir inicialmente propagava, né? Buscava. E aí o que acontece aqui, ó? Poucas pessoas sabem disso, mas o Fakir era publicitário, cara. Então, durante um tempo, foi o que eu falei para vocês, ele foi buscando esse autoconhecimento do próprio corpo, foi usando o corpo não como suporte da arte, porque isso é muito filósofo, né? Ele foi usando o corpo como parte de se autoconhecer, porque de repente não tinha ninguém ali para ensinar ele nada. Tem muita coisa legal do Fakir no YouTube, tá? Muita coisa mesmo. Então, tanto que a primeira apresentação dele usando o nome Fakir Muzaffar aconteceu no First Tattoo Convention em 1979. Então, o Fakir ele é tido pelos demais praticantes, né, de modalidades performáticas como o pai do moderno primitivo. E até os dias de hoje ele era requisitado em várias partes do mundo. Eu falo era, gente, porque se eu não me engano foi em 2018, para ser exato, que nós perdemos o Fakir, tá? O Fakir, eu tenho uma comunidade secreta no Facebook chamada Perfuradores Corporal do Brasil. E era uma pessoa que mais interagia ali com as coisas nossas ali. Então, muitas vezes, por isso que eu falo, com a globalização, muitas pessoas acham que você tem obrigação de viajar, atravessar continentes em busca de informação sobre piercing, mas hoje em dia eu estou em 5 comunidades de piercing internacional, a qual constantemente a gente está discutindo técnicas de freehand, possibilidades para o corpo e principalmente essa parte histórica do piercing, ok? Então é um universo que com a globalização digital ficou bem pequenininho, né? Porque todo mundo meio que se conhece. Mas essa é uma parte da história bem bacana. Então, outra passagem bacana do Fakir, eu falei para vocês da revista, né? A primeira revista voltada à performance, que era o Body Play, né?
E uma passagem bacana dele é que ele tem vários livros e ele tem uma escola, né? Porque assim, ele faleceu, mas a energia dele vai continuar viva pro resto da vida, de tantas coisas boas que esse cara fez pela indústria, com certeza. E o nome da escola dele chama-se fakirintensive.org, onde você fica estudando com ele, Max, durante uma semana. Você estudava com eles ali. Hoje Jeff Sanders cuida disso, entre outros. Durante uma semana, de segunda a sexta, e no sábado tinha aulas práticas, né? Onde você podia fazer os trabalhos sob a supervisão do Fakir, entre outros nomes lá dentro inserido. Então não é uma coisa muito diferente daqui, por isso que eu falei para vocês. E também não tem regras, porque se você observar todas as assinaturas das entregas de certificado do Fakir, não era com o nome Roland Lumes dele, era Fakir, o nome artístico dele, entendeu? Então, na realidade, era só um pedaço de papel aquilo, porque o mais importante mesmo era literalmente o que esse cara tinha de essência para passar para a gente a um nível de experiência, né, com o próprio corpo e de conhecimento de todas essas possíveis técnicas, né? Também tem outros livros dele, depois tem um... Aqui no final dessa classe eu vou listar para vocês tudo isso. Então, um outro nome bastante importante para a nossa indústria, né, é o senhor James Mark, que ele é conhecido aí pelos mais próximos como Jim, ou conhecido por um todo aí como Jim Ward. Então, anualmente, dia 28 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Body Piercing. Data, literalmente, casada com a data de nascimento de James Mark, né? Que na realidade foi um visionário. Então a gente vê aqui que a primeira loja de piercing do mundo, e fábrica também, chamava-se Gautland Enterprise, né? Isso acontece em meados de 1978, surge em São Francisco, Califórnia, a primeira fábrica. Então muitas pessoas falam, 1975, tá, mas ela abriu em 1978, então 3 anos antes se junta Sailor Seed, se junta Fakim Muzaffar, se junta Doug Malloy, se junta James Mark e começam a pensar possibilidades para o corpo. Então, é aquela coisa, sonhar não paga imposto, né? Mas quando você começa a colocar seu sonho em prática, tudo isso impõe dinheiro, né? Coisa que o Jim Ward não tinha muito. Ele conta bastante a sua história no livro Honey the Gautler, né? The Honey the Gautler. Ele conta a história de como começou toda essa parte da Gautler Enterprise, e vocês podem ver aqui que ele tinha todo esse conhecimento de joalheria, né, fabricando as joias, né? Depois disso ele passa ao lado de Doug Malloy a criar toda uma logística. Então, se a gente olha só que bacana. Como o Fakir era um publicitário, todas as capas desenhadas, certo, que a gente está vendo aqui, eram desenhadas à mão por Fakir Muzaffar. Ok? Então, ele tinha literalmente, por ele ser um publicitário, ele tinha não só, né, o dom de cativar as pessoas ali pelo que ele já fazia, mas também ele tinha o dom da comunicação, né? Ele sabia chegar nas pessoas, né? Continuando para vocês, então, o tão importante a mensagem que Jim Ward deixa para a gente desde 1978. O quanto você acredita na sua empresa? Não seria legal, no término desse workshop, de repente, ter uma camisa Virtual Class, Pro Piercers League, dezembro de 2020, certo? Isso seria um meio de eu fixar o Pro Piercers League. Isso seria um meio também de vocês fixar as marcas com relação ao cliente de vocês. Então, isso tem várias formas de ser divulgado, que nem o Josias colocou ali, provavelmente o Josias abriu um horizonte na minha mente, mas aqui eu estou mostrando uma velha tática de guerra, ação, né, de divulgação, que é funcional também. É bacana isso. Então, que nem no evento lá da Bahia, eu consegui colocar 100 camisas, 110 camisas lá em todo mundo, né? Com o logo da Advanced Needles, com o logo Pro Piercers League. Então, tudo isso, gente, é um meio de fixação de marca. Às vezes as pessoas estão muito atentadas com o mercado, né, de redes sociais, essas coisas, e estão esquecendo o mais importante, que é o de manter, né, a fidelização do cliente. O cliente gosta de ganhar uma esfera, o cliente gosta de ganhar uma camiseta, um adesivo. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais além do que redes sociais também, tá? Isso quem comprova para nós é o nosso mestre aqui, Jim Ward. Então, a logística da Gautler eu já falei para vocês, então a data de aniversário eu também falei.
Se a gente olha aqui na imagem de baixo, tá Jean Ward de costa, furando a língua da Elaine Angel, né? Que é aquela garota, né? Aquela senhora, hoje uma senhora, um amor de pessoa. Posso falar isso, que a senhora, só que louco. Nunca viajei para conhecer ela pessoalmente, em lugar nenhum. Mas é uma pessoa que ela me... Assim, eu já recebi várias pessoas para Guiche, para Prince Albert, que foi indicada por Elaine Angel. Então a gente sempre tem essa troca de figurinha em rede social, certo? O respeito, ele é universal, tá? As pessoas sabem quem são as pessoas de verdade nesse cenário, querendo ou não. Continuando com vocês. Então, Jean Ward, ele foi responsável por toda essa parte. Então, quando ele começou a querer criar uma proximidade com o grupo fetichista do que ele fazia, ele começou a contar relatos, ele começou a utilizar o Faquim Muzaffar com esse conhecimento de publicidade. Então, foi feito uma tendência nova de opção de joias para o corpo, joias que foram literalmente, anatomicamente, né, desenvolvidas para isso, certo? E aí, junto à inteligência de Fakir, com essa parte toda de divulgação, de marketing, junto ao poder aquisitivo de Malloy, essa monstruosidade chamada Galtra, né, que isso ficou gigante, eles viraram um monstro, né, porque começou dentro de um cenário fetichista gay. Só que o piercing, ele atravessou barreiras, né? Ele começou a ser usado. Então, eu tenho lembranças de Tupac usando piercing no nariz, Lenny Kravitz usando isso, entre outros artistas, né? Entre a coqueluche SM, fetichista, entre a comunidade underground, pessoas formadoras de opinião, como foi até aqui no Brasil mesmo. Um dos principais, assim, propulsores do piercing no Brasil foi o João Gordo, certo? Fora o André Meyer como um pioneiro, mas João Gordo como um formador de opinião que tinha um par de lips no lábio, Dinho Ouro Preto do Capital Inicial que tinha um bico perfurado, certo? Então, todas essas pessoas, de certa forma, ajudaram a sedimentar o que a gente desfruta hoje, ok? Continuando com vocês. Doug Malloy. Então, esse cara foi foda. Então, a gente olha Doug Malloy como também um dos pioneiros, né, em todas as situações. Não era perfurador, tá? Algumas pessoas afirmam que ele perfurava alguma coisa assim, mas eu não tenho nenhuma passagem literária dele, de publicação. Existe um site chamado Sacred Breeze, né? sacreddebreeze.com, né? E onde ali os americanos mantêm a história viva do piercing. É muito louco, foi o que eu falei para vocês. É muito diferente da América Latina, onde um quer pisar na cabeça do outro para ser o melhor, entendeu? Lá não, lá as pessoas pegam os mais antigos e trazem para frente. Se vocês olharem hoje a Elaine Angel e Jean Ward, dão aula até hoje na APP. Mas quando a gente fala ao nível de cabeças latino-americana, parece que a coisa é meio engruvinhada, assim, as pessoas não se respeitam, elas se atropelam, né? E infelizmente isso é um retrocesso para o body piercing futuro, porque se as pessoas não respeitam o passado, elas não vão ter presente, e isso é um vão no futuro, né? Desse tipo de cabeça. Mas vamos falar de Richard Simonton. Conhecido como Doug Malloy, tinha uma facilidade incrível para contar histórias. Então, estou apresentando para vocês o Forrest Gump do piercing, também no bom sentido. O Forrest Gump no sentido do quê? Esses caras abriram a Galtra. Esses caras queriam uma linguagem a qual aproximassem o jovem americano dessa situação chamada piercing. Então, por que não falar que isso vem das realezas? Por que isso não é fidelidade entre as pessoas viris, como gladiadores e soldados romanos? Por que não falar de autorrealeza como egípcio? Então, qual que era a mulher ou o homem na década de 70 que não queria ter um piercing que só no umbigo, que só poderia ter a realeza? Qual o cara forte, viril, que não queria ter um piercing no mamilo, que era símbolo de virilidade entre os romanos? Então, tá vendo? É toda uma história arquitetonicamente contada para trazer a atenção do jovem a essa situação. Esse cara, ele era tão bom de lábia, tá? Porque o que acontece? Ele, nos anos 70, né, houve uma publicação, uma revista do segmento fetichista, onde Malloy contava a sua experiência com seu piercing. Olha o nome da revista. The Adventures of Piercing Freak. 1970. Essa revista está aqui, ó. Então, aqui Malloy contava a experiência dele com esse piercing. Talvez daí foi o propulsor
de outras pessoas buscarem esse tipo de informação em seus pênis, né? Foi responsável por muitas histórias sem embasamento histórico com relação às origens de algumas perfurações, bem sucedido monetariamente. Então, a gente tem aí como exemplo a Warner Bros., né? Que é uma das maiores aí nessa parte de cinema, essa coisa toda. E nessa época, esse cara também ele tinha um estúdio chamado Musica, né? E aí essa parte de propaganda do Fakir e todas essas coisas fizeram toda essa mistura dar certo, né? Então você vê que para o piercing chegar onde chegou, houve uma junção de ideias. É que nem a gente aí, durante 3 dias, passamos quase com 50 pessoas aí com a gente acompanhando e vendo todas essas coisas. E por isso que eu fiz questão de presentear vocês, para que vocês tivessem também, para quem não conhecia essa história, para que tivesse acesso, para vocês entenderem que desde os primórdios do piercing, né, como eu estou pontuando aqui, ó, as coisas só passam a dar certo quando tem uma coletividade pensando igual. Então, hoje em dia, a gente vê as pessoas tentando fazer associações, como a gente viu aí, né? Existem associações de vários. Eu mesmo tenho uma associação de perfuradores e tatuadores, mas ela literalmente, gente, ela foi mais montada para resolver burocracias aqui de São Paulo com relação à pandemia, entre outras coisas. Porque hoje, 2020 para 2021, o meu pensamento é colaborativo, entendeu? Eu não acredito em nada onde beneficie só um coletivo só. Então, quando você parte do princípio, quando você vivencia algumas experiências com essas organizações que nem eu vivenciei, eu acabei vendo que isso não tem uma, assim, é uma meritocracia a qual ela acaba às vezes sendo injusta com outras pessoas também. Então, desse momento em diante, eu sempre quis chegar até o topo, né, como qualquer perfurador. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei tão frustrado que eu dei 2 passos para trás e falei, ó, não quero que isso vai ser do meu jeito, da maneira que eu penso. Eu acho legal chamar meus amigos, né, a gente fazer um trabalho junto. Então, cláusulas de quem pode ou não pode. Olha essas coisas como rolaram tão bonitas até hoje. E por que as pessoas querem cercar isso? Por ambição, por interesse, certo? De um coletivo, não de um todo. Então, a minha luta agora, do final de 2020 até o resto da minha vida, vai ser literalmente pelo colaborativo, entendeu? Onde todas as pessoas têm o direito de inclusão, né? Eu não posso... Eu falei para vocês antes de uma situação daquele cara do Jim Carrey, do Grinch, e é muito real, cara. Eu acho que a gente não tem o direito de excluir ninguém, entendeu? A informação ela deve ser dada para toda e qualquer pessoa que tem interesse, ok? E se a pessoa tem público para as informações dela, quem sou eu para falar que ela está errada do que ela está fazendo? Opa! Se eu não vejo essas pessoas como um risco à minha atividade, porque essas pessoas elas vão apresentar o cenário para pessoas que não conhecem nada. E fatalmente essas pessoas que não conhecem nada, quando começar a conhecer o cenário, vai conhecer todas as pessoas que fazem parte desse universo. Então, aonde esses caras são meus inimigos? Então, foi o que eu falei para vocês. Eu estou mais preocupado com o que eu faço, com as minhas palavras, com as minhas ações, com os meus procedimentos, do que com o que as pessoas estão fazendo fora. Durante muito tempo, eu acho que o Max lembra disso, até o Shua, eu virei meio que um xerife dessa coisa toda. Então, toda essa energia chegava para mim diariamente. Olha o que essa mina está fazendo, olha o que esse cara está fazendo, olha que filha da puta. Então, cara, é uma energia horrível isso, gente. Porque é o sujo falando do mal lavado. Certo? Então eu comecei a estar no meio desse joguinho, acabava me envolvendo com isso, né? E com essa energia, e isso eu chegava em casa nervoso. Muitas vezes a Eliane falava comigo, eu falava mais alto, sabe? Então começou a me consumir isso de um jeito que eu falei, cara, eu não quero nunca mais isso para minha vida. Então houve a necessidade de um agrupamento novamente com essa situação de pandemia. Mas não é desse jeito que eu quero me agrupar, não. Eu quero me agrupar como eu me agrupei com vocês aqui agora, né? Durante esses 4 dias, contando de hoje. Trocar ideia, entendeu? Falar de coisa bacana. Não me interessa o que o vizinho está fazendo. Não quero ficar postando foto de coisa infeccionada que não fui eu que fiz. Eu quero viver porque eu amo. Isso daqui para mim é uma paixão. É uma paixão que eu parei de falar com vocês 2 e pouco da manhã e me pego a chamar vocês de novo às 13 horas para continuar a falar mais um pouco disso, tá? Continuando com vocês. Então,
depois disso, poucas pessoas sabem, mas o piercing ele teve uma decadência, né, nos Estados Unidos. Então, em 75 ele começa a ser pensado, em 78 ele ganha força entre o grupo fetichista gay, certo? Em 85 ele começa a decair. Então, de repente, não era mais hype ter piercing. Foi a primeira decadência, né, do piercing. E aí o que acontece? Durante essa evolução da Gautreer, várias pessoas de várias partes do mundo teve contato com a Gautreer Enterprise, elas foram lá para aprender técnicas, tecnologias, tudo que eles estavam fazendo, né? E uma dessas pessoas foi Mr. Sebastian, que na realidade o nome dele é Alan Oakley, né? Foi o pioneiro da prática do piercing na Europa, então, ou seja, ele saiu de lá, da Inglaterra, França, e aí foi até os Estados Unidos, aprendeu essas técnicas, tecnologias, virou um sponsor, né, um patrocinado da Gautreer Enterprise, voltou para a Europa, disseminando a prática do piercing, e isso criou proporções sem tamanho. Eu costumo falar do body piercing antes de Mr. Sebastian e depois. Só para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando, quando eu comecei a trabalhar com piercing, só 23 anos atrás, eu não sabia quem era Faquir Muzaffar, eu não sabia quem era Deward, mas eu já sabia quem era Mr. Sebastian. Para você ver como a influência da Europa foi muito forte no Brasil, né? A maioria das pessoas que aprenderam piercing aqui no Brasil, que são pioneiros, não aprenderam nos Estados Unidos, aprenderam na Europa. Então, por isso que eu falo, tem um momento americano, né? E tem um momento da difusão para o planeta, que foi um momento europeu, né? E falando um pouco mais de Mr. Sebastian, era uma pessoa extremamente envolvida com o universo underground. Frequentava boates como Torture Garden, por exemplo. Era uma boate fetichista especializada mesmo nessas atividades, né? Como colocar jacarezinho no bico do mamilo e dar choque, chibatadinhas, apagar charuto no rabo dos outros, e por aí vai, certo? E aí esse cara, ele tinha muitos amigos, né? Tinha uma relação nesse universo fetichista. E um desses amigos dele ainda é vivo, né? Chama-se Jean-Paul Garnier, que na realidade é um ícone da moda londrina, vivo até hoje. E o qual ele, dentro da boate Torture Garden, ele ficou fascinado por aquele bando de pessoas, né? Com perfurações inusitadas no corpo. E aí Mr. Sebastian chega para ele e começa a contar meio por alto a etimologia de cada perfuração. Ele fica fascinado e aí ele tinha um desfile de modas, onde ele decidiu, de último momento, a colocar todas as pessoas, né, colocar suas roupas nessas pessoas, e esse desfile aconteceu somente com pessoas perfuradas e tatuadas. Esse desfile aconteceu, um exemplo, numa terça-feira. Numa quarta-feira, toda a parte da Europa queria ter piercing graças a esse desfile. Então, isso também aconteceu aqui no Brasil, depois a gente vai falar sobre isso, mas é para que vocês tenham noção da importância do Mr. Sebastian. Então, quando a gente fala de fechar o elo entre o primitivo e o moderno, né, e na realidade, na década de 90, a gente não pode falar disso sem lembrar de Mr. Sebastian. E uma coisa que eu reparei nesse universo, né, americano com relação a tudo isso, é que esse nome ficou apagado há muitos anos. E eu costumeiramente, eu enaltecia ele em muitas coisas. E aí, depois disso, foi o que eu falei para vocês. Eu comecei a ver agora uma difusão bem forte do nome dele, né? Isso me alegra bastante, porque foi o que eu falei, é um cara que não pode ser apagado da história. As pessoas têm o costume de querer apagar nosso passado como se fosse uma borracha. Mas a gente planta o que a gente colhe. E eu sou uma prova disso daqui. Entendeu? Continuando aí. Vamos falar de uma mulher a qual eu respeito, admiro e sou grato demais. Elaine Angel, né? Uma das expoentes mais importantes do cenário do piercing, né? Olha só a história. Angel se interessou por piercing após um encontro casual com uma mulher com piercing no mamilo, em uma feira de renascença em 1981. Então, através desse encontro, ela acabou chegando a Deward, né? Então, através desse encontro, ela se envolve com todo esse universo e foi contratada pela Gautreer Enterprise. Então, o primeiro e único estúdio de piercing dos Estados Unidos, ok? No começo. Enquanto empregada pela Gautreer,
A Elaine trabalhou em três estados americanos. Então, ela trabalhou em Los Angeles, Nova York e São Francisco, que eram os 3 pontos de loja da Gautler. Elaine foi a primeira a receber um certificado de Master Piercer do fundador da Gautler Enterprise, Jim Ward, que recebeu em dezembro de 1992. Então, esse clássico que eu falei para vocês, a The Bible Piercing, ele aparece em 2001, ok? Mas essa pessoa, a Elaine, ela era conhecida como uma das perfuradoras mais rápidas e no quesito, né, piercing íntimo, que nós conversamos bastante disso, ela e Paul King foram 2 pessoas que exploraram muito essa cena do piercing erótico, né? Porque a gente tem várias tendências. Vocês podem ver que eu sempre pontuo erótico, exótico, tradicional, avançado. Então, eu faço parte de todas essas vertentes, graças a essas inspirações, como essa senhora aqui. Anos 90, né? A coisa começa a tomar força. É isso? Todo mundo começa a querer ter essas informações, né? E aí o que acontece? Poucas pessoas sabem, mas a prática do body piercing, eu falei para vocês dessa queda em 1985, falei para vocês também que graças a Mr. Sebastian, essa prática começa a ganhar força de novo e cria força de verdade nos anos 90, fechando ela entre o primitivo e o moderno. Então, gente, a época de ouro do piercing aqui no Brasil, ela começa em 96, quando o André Meyer sai no Jô Soares 11:30, né? Sai uma reportagem dele, depois isso vai para o Fantástico, aí todas as dançarinas de axé queriam ter piercing, aí a feiticeira, aí a tiazinha também quis ter piercing, aí os meninos do pagode também decidiram ter piercing, os jogadores começaram a ter piercing, então vários artistas de influência começaram a usar piercing. Então, graças a essas pessoas também, a gente consegue erguer o mercado dessa época aí. Então, nossa época de ouro do piercing aqui no Brasil foi entre 96 até 2006. Final de 2006. Que é onde começa a decadência nossa com a invasão chinesa, né? A hora que começa a decadência nossa, por profissionais da nossa atividade estar vendendo cursos em shoppings. Então, hoje em dia, eu não falo com muita gente do nosso meio. Não é porque eu sou um cara chato e asqueroso, não. É que eu estava lá atrás e vi tudo que eles fizeram, entendeu? Então, isso daí para mim é meio... Eu não consigo engolir goela abaixo esse tipo de situação, certo? Então, eu tenho o direito de não querer trabalhar com pessoas e tenho o direito de me afastar das pessoas que eu acho que não faz bem para a minha saúde mental, ok? Continuando com vocês, outro ser humano que vocês precisam conhecer chama-se Stellark, né? Artista performático, muitas pessoas falavam australiano, mas esse cara não é australiano. Ele nasceu, na realidade, próximo a... Na realidade, se não me engano, é Gypré. É uma coisa assim. Gypré, perto da... Eu vou ler aqui. Então, Stellark, artista performático, se apropriou da suspensão corporal para a realização das suas obras artísticas. Posteriormente, ele vai atraindo mais pessoas, né, foram tomando contato com a prática da suspensão. Ela sai do âmbito espiritual metafísico e entra no universo do campo do experimento físico. Então, quando eu lembro de Faquir Muzaffar, quando eu olho as coisas dele, ele trazia todas essas coisas muito para aquela ala xamanista, entendeu? Tanto que os cursos de piercing, teve uma época da própria Faquir Intensive, né, que é a escola dele, que, você viu o Faquir de canga, sem máscara, atabaque, luva de borracha descartável, e poucas ideias ali, todo mundo se auto-perfurando um ao outro, né? Que estava fazendo ali, não tinha essa de voluntário. Né? Então, as pessoas, os piercers que estavam ali com eles, experimentavam sensações para que eles pudessem transmitir, né? E aí, o Stellark, ele é PhD em robótica e física quântica. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Então, não é um perfurador que eu estou apresentando para vocês, e muito menos, sabe? Na realidade, é um artista performático mesmo. No braço esquerdo dele tem uma orelha implantada, onde, quando plugado um fone de ouvido, ele consegue escutar alguns ruídos do corpo dele. É um cara bem além. Essa parte de robótica, de braço mecânico, essa coisa toda, a gente tem muito dedo dele, tá? E esse cara começou a trazer a suspensão corporal para as galerias de artes e começou a levar isso para onde? Para as faculdades.
Então, a partir do momento que ele começa a tirar isso do âmbito xamanista, que eu falei para vocês, milhares de pessoas vão realizar suspensões, passam a realizar suspensões para entrar em contato com o próprio limite do corpo. A consequência disso é que ele acabou desaguando esse universo em um campo do lazer. Olha só que loucura. Vários relatos de praticantes endossam que a prática da suspensão é pura diversão. Então, o que acontece? Esse cara literalmente foi um visionário, né? Porque ele foi lá, buscou uma coisa que o Fakir já fazia ali meio no xamã, performático, ele trouxe isso para a galeria de artes, para a faculdade, ele acabou envolvendo mais pessoas com isso e automaticamente a suspensão ela sai do âmbito xamanista, ela começa a cair para dentro de convenção de tatuagem, galeria de artes, né? Eu mesmo trabalhei durante muitos anos na virada cultural, né? Com o Luciano Iritz. Então, tudo isso começa a acontecer dentro dessa vertente aí do Sterlach. Então, eu acho uma pessoa importantíssima de se estudar, tá? Bem bacana. E, Snoop, eu e o João Caldara, não sei se você lembra, que era Lógico que eu do lembro. interior do Rio. Felipe. Então, a gente fez uma suspensão para um trabalho de mestrado de uma faculdade de um cara na FRJ. Certo. Foi muito legal. Então, depois até essa foto pegaram das nossas redes sociais e foi parar em alguma televisão sensacionalista. Que ano que foi isso, irmão? Cara, eu não lembro agora se foi que... 2008? Por aí, no máximo. Pode crer. E olha que loucura, hein? Em 2001 eu saí daí como serial killer fazendo suspensão. Aham. Caraca. E a galera ainda que eu te falei no outro dia, a galera ainda tem receio desse negócio de suspensão, mesmo querendo falar, não, vamos botar no final do evento, só pra galera curtir e tal, mas o nego ainda tem receio. Não, mas para você ver o que a gente enfrentou, show. Então, primeiro, a imprensa marrom que destruía a gente. E depois uma virada cultural nos proporcionando fazer isso para 5, 10 mil pessoas. É muito louco isso. Primeiro você tem aquele preconceito, né? Bem brasileiro isso, né? De não saber o que se passa e achar que as pessoas estão tudo dopada, drogada fazendo isso. E depois a gente tem a aceitação e isso sai do âmbito, né? Underground, subarte e entra nas graças do sistema, né? Da sociedade em si, que acaba, sabe, tipo, simpatizando com isso de certa forma também, né, irmão? Vamos ser bem realistas. Continuando com vocês. Então, pioneiros do piercing latino, né? Então, aqui, ó. Não adianta eu ficar falando só de piercing do Brasil, porque a coisa não começou só aqui. É importante a gente saber quem literalmente, certo? Foram as pessoas responsáveis por essa engrenagem ao nível de América Latina. Então, a primeira body piercer que a gente tem notícia no Brasil, eu trabalhava no consulado americano, na Padre João Manuel, eu era tipo meu cargo de confiança lá era carregar dinheiro do consulado para os câmbios, ali na Libero Badaró, bancos. Então, andava com aqueles plaquês, né? Colete e plaquês de dinheiro, indo para um canto ao outro, com segurança. Muitas vezes pagava táxi ou ia de ônibus, escondido deles, para mim ficar com dinheiro para curtir as noites paulistanas, certo? Então, o que acontece? Foi aí meu primeiro contato com a Zuba, que aí um amigo meu queria muito furar a língua, já era um cara envolvido com esse universo, né? Minha primeira tatuagem eu fiz na época do chinelo, tinha 13 anos, então o cara pegou, terminou minha tatuagem, me arregaçou de chinelada para estancar o sangue, então com isso eu virava tipo aqueles chatos de estúdio, né? Quando eu estava em horário de almoço do meu trabalho, eu sempre estava enchendo o saco do Finado Cavalo, sempre estava no Zé Linares, né, do Silver School, sempre estava do lado de pessoas do meio, o Gu, né, na época trabalhava junto com o Tita. Então essas pessoas me conhecem já há mais de 20 anos. Eu estou há 23 anos trabalhando com piercing, eu conheço esses caras mais de 26 anos, para vocês terem uma ideia. Eu sempre fui esse pentelho de loja antes de começar a trabalhar no meio, eu sempre amei tatuagem. Eu lembro de uma passagem minha, eu com 4 anos de idade no ônibus, e aquela coisa de moleque, tá ligado? Você sentado, a sua mãe sentada, aí você senta de joelho no banco do busão e ficava olhando para a vida alheia, né? Para o banco de trás. E no banco de trás tinha um casal meio New Wavers, né? Todo colorido, meio Zig Zig Sputnik,
umas tatu e tal, e eu olhando para eles, o cara brincando comigo, dando risada e tal. E aí, quando o cara desceu, eu olhei para minha mãe e falei assim, cara, quando eu crescer, eu vou ser igual a ele. Você tá maluco? Esse bando de drogado, aquela coisa toda. Mas, cara, ali foi um impacto para mim, né? Aquele povo colorido, feliz, do bem, tá ligado? Brincando comigo, e foi uma paixão à primeira vista, essa coisa de tinta no corpo. E aí, continuando com vocês, então, a Zuba realmente foi a primeira, assim. Eu lembro de eu ter levado um amigo meu, Almir, para perfurar a língua, e foi muito louco. Isso foi bem aí, nessa época de novo. Foi em 94, por aí. E aí, o que acontece? A gente terminou de perfurar a língua, eu chamei ele para ir no McDonald's. E ele tinha acabado de perfurar a língua, cara. A gente pediu 2 Big Mac na época, eu mordi com maior vontade, ele também mordeu. Na hora que o bicho mordeu, a língua estava recém-perfurada, então na hora que ele deu aquela mordida, acho que ele teve aquela compressão da musculatura com o lanche, com o piercing, meu. O olho dele chegou a trincar, igual aqueles desenhos, sabe? Quando o olho fica tudo raiodinho, vermelhinho. E ele largou o lanche, eu falei, putz, aí ele cuspiu, falou, vou no banheiro. Eu falei, beleza, como o seu também. E ali foi a minha primeira experiência com a Zuba, tá ligado? Antes mesmo de até pensar em colocar piercing. E ali, essa foi a experiência. Depois disso, como eu falei para vocês, eu andava de skate, né? Então, eu fui local muitos anos da Roosevelt, que eu morava na Martinho Prado, né? Ali do lado da Augusta, na Bela Vista. E ali, então, eu estava na Praça Roosevelt, eu estava no Ibirapuera, então, volta e meia, o pessoal falava de umas pessoas, incluindo o André Meyer, né? Que também era um skatista, era um DJ. E aí, foi o que eu falei para vocês, eu conheci muita gente antes mesmo do piercing ser sedimentado, porque eu já estava na noite, né? Eu já estava na noite eletrônica, gostava muito de techno, gostava muito de house, sempre gostei de rap. Então, eu saía de uma festa eletrônica chamada Massivo, entre outras, Latino, que eu gostava demais, e aí ia para o Subclube, que era ali na Oscar Freire, ficava no Subclube até as 4h30 da manhã e depois entrava no Hell's Club, que começava às 6 e até o meio-dia. E depois ainda tinha chill out, tá bom para vocês? Então, nesse meio todo, eu conheci Edgar Escandurra, conheci Arnaldo Antunes, conheci João Gordo, conheci Raimundos, né, produtores, então conheci Camisa de Vênus. Então, essa galera toda me ajudou muito a chegar onde eu cheguei, entendeu? Conheci Anjo dos Becos, que é o Pirata, né, que era um estilo bacana de som, tenho amizade com ele até hoje, Nego Tron, do skate. Então, isso tudo acabou me ajudando, porque quando eu comecei a perfurar, né, essas pessoas me indicavam, então, quer dizer, alguns deles faziam coisas comigo também, então isso ficou muito mais fácil para mim. Então, em 96, a gente tem a passagem da primeira loja de piercing aqui no Brasil, que é a Body Piercing Clinic, mas isso em 96, né? Mas eu lembro de uma passagem do André aqui em 94, né? Que ele trabalhou no Tatuyu. O Tatuyu era lá na Capote Valente na época, né? Ali em Pinheiros, e o primeiro cara que o André ensinou a perfurar foi um cara chamado Jairo de Camargo. O segundo que ele ensinou a perfurar foi um cara chamado Caveira, certo? Que trabalhou aí no Kiko Tatu, aí no Rio de Janeiro. Caveira tá num shopping aqui no Shopping Nova América. Sim, trabalhou também muitos anos. Jairão, conheci, Jairão. Trabalhou no Tati 2, enfim, porra. Aí depois disso o André teve uma desinteligência lá e ele voltou para a Inglaterra e o Jairo ficou sendo filho do Let's durante muitos anos aí, né? Então essas são as primeiras pessoas aí que eu tô falando do piercing do Brasil. Então, na realidade, nós éramos em 5, né? Eu lembro do André Meyer, assim, de início, tá, gente? Antes de Carola, antes de Marcelo Rodrigues, antes de um monte de gente aí, falando assim, do início. Então, era a Zuba, o André Meyer, Missy Caraia, o André Fernandes também nessa época, né? Aí o Jário de Camargo, o Caveira, eu, a Ania Bianca Gattoni, o Felipe Espíndola, certo? Então não é, aí depois sim, aí vem a versão 97, 98 da Body Piercing Clinic, que aí entra a Carola de Portugal, entra Marcelo Rodrigues, que era do Rio, tinha até uma namorada dele, que eu esqueci o nome dela, um amor de pessoa. Eu vejo ela, volte e meia, eu vejo ela ainda no centro até hoje. Que é uma pessoa do Rio também, que hoje em dia mora em São Paulo. Caramba, esqueci o nome dela agora. Eu também vejo. Assim, eu sei quem é. Deu um vácuo, deu um vão aqui. Mas são essas pessoas, gente. Eu sei quem é, acho que ela tava aqui no Rio.
Sim, a última vez que eu vi ela foi há pouco tempo, o show. Ela mora aqui em São Paulo e ela tá casada com um baixista de uma banda de punk bem famosa aí, que eu não lembro, cara, o nome. Mas Pode crer. enfim, essas são as pessoas, entendeu? Que ajudaram nesse alicerce aqui no Brasil. Então, é muito legal as pessoas tentarem falar. Uma vez eu vi uma parte, né, sobre a história do piercing e aí aonde as pessoas foram ver essa apresentação e falaram, pô, mas eu não te vi ali você em nenhum lugar. Por isso que eu falo para vocês essa parte de escrever a história com a própria caneta. A gente nunca pode depender de ninguém para escrever a nossa própria história. A nossa história é constante, entendeu? Por mais que as pessoas tentem apagar por ego, por interesse, ambição, querem dominar o mundo, né? Mas isso não consegue se apagar porque é uma doação, né? Foi uma entrega minha ao body piercing. Minha vida, 23 anos, é cercada a isso. Eu não sou tatuador, não sou DJ, não tenho nada contra quem é múltiplas funções, mas a minha vida literalmente é dedicada ao piercing há 23 anos. Hoje, se eu tenho minha casa, minha loja, se meus filhos têm uma certa dignidade, conforto, né? Tudo está linkado ao piercing. Cada parede, cada bloco da minha casa tem ali, sabe, um pouco de toda essa energia também. E falando de outro cara também que eu gosto muito, que é o Dani Erna, né? Esse cara é um belga e ele foi naturalizado no México, porque aí o que acontece? Ele era um DJ, né? Um belga punk maluco, que viajava o mundo inteiro aí em busca de aventuras e principalmente para sair do frio. E aí, o que acontece? Ele acaba chegando no México, e aí foi paixão à primeira vista, e ali no México ele tinha uma balada chamada Tutti Frutti. Ali no México ele era DJ, ali no México ele já fazia perfurações no corpo das pessoas esporadicamente. Então, desde 94 ele está totalmente envolvida com a indústria underground do México. É um cara super querido. Não esqueçam desse nome, Dani Erna, tá? Vocês podem achar ele em redes sociais aí, um cara bem legal. Um outro cara também que eu tenho um extremo respeito, hoje o nome dele é Jean Carlos, né? Conhecido como Chango. O Chango, cara, teve uma história muito forte com nós, o Shoa. Em 2001, o Chango representava a Wildcat, né? Ele teve toda a informação dele de perfuração, já era desde 2001 com agulha Blade, parceiro. Caraca. Só pra você ter noção. E eu convidei esse puto pra ele ir pra conversão do Edu comigo, no Rio de Janeiro, e ele foi. Uhum. Aí foi eu, o Carolas, o André, o Marcelo, o Rodrigues também estava. A gente fez a suspensão do Lagartixa lá na Fundição Progresso, aquela putaria toda nossa, de sair para tomar cachaça, aquela coisa toda, tudo moleque, tudo doido. E aí nessa, na saída, né, ele ia guardar o material dele no hotel para a gente ir para as boates ali da Lapa. Certo? E aí o que acontece, parceiro? Os caras enquadram ele no estacionamento, 4 caras armados mesmo, armado, cara. É igual pistola, enquadra ele. Meu, dá minha maleta, dê minha maleta. Mano, esse cara largou a maleta na cara de todo mundo, foi tiro pra tudo quanto é lado. E aí os caras iam pegar ele, eu consegui puxar, mano, não levaram nada dele. Esse cara era maluco, cara, maluco. Tá ligado? Não deixou, não levou nada, mas foi muito louco. Aí depois, olha que história maluca, né? Porque a gente lembra do compadrito como uma pessoa antes de Cristo, né? Mas olha quem foi o professor dele aí, ó. Jean Carlos. Pô, que foda. Foi ele que ensinou o compadrito. Por isso que o compadrito tem esse ranço de catéter, entendeu? Porque esse cara não admitia que ninguém fizesse nada com catéter. Então, tudo que ele ensinava era essa coisa mesmo do separatismo mesmo. Não, a catéter é agulha de enfermeiro e médico, isso daqui você vai aprender como piercing, isso é agulha de piercing. Então, foi o que eu falei para vocês, eu já sou um cara mais flexível, né, cara? Mas eu conheci várias pessoas com essa cabeça aí. Maurício Torres mesmo é um deles, entendeu? Você vai conversar de catéter com o Maurício, ele vai mandar você se fuder, entendeu? Porque literalmente, na visão dele, é agulhablade.com.br. Pontinho. Continuando com vocês. O que é? Quer comer já? Quando encosta assim no meu lado é alguma coisa. Vai me pedir dinheiro ou quer comer? Eu adoro os Zoiliane, gente. Nossa, ontem eu dando aula para vocês, na hora que eu desci, ela estava toda encolhidinha ali naquelas cadeiras ali, tá ligado?
até coloquei lá, até filmei lá. Falei, olha que coisa. Dormiu. Então, o que eu falei para vocês, eu sou bom de contar a história, eu pouco contei da minha. Aqui tem um pouquinho de passagem falando da minha pessoa mesmo, né? Eu iniciei na prática do piercing em 97, né? Junto com a modificação corporal, que eu não tenho problema nenhum em falar isso, envolvendo branding, scars, tongue splits, implantes subdérmicos, suspensão corporal, reconstrução de lóbulo, com slot, piercing genital, toda essa coisa. E aí, em 2007, eu acho que o Chu acabou me conhecendo mais ou menos quando eu já estava meio que me afastando mesmo da modificação, né? Exatamente por trazer para mim essa responsabilidade do cargo de vice-presidente na época do setup, né? Que a gente foi conciliar lá, discutir com o Conselho Federal de Medicina os futuros da atividade de tatuagem e piercing, e ali a gente descobre coisas que muitas vezes redes sociais não falam para a gente com relação a todos esses procedimentos inerentes, né? Então, até voltando aqui com vocês, como vocês podem ver, só um minutinho, deixa eu arrumar aqui. Então, eu sempre fui uma pessoa, voltar rapidinho. Aí. Eu sempre fui uma pessoa bem linkada, primeiramente, aos originários, né? Eu descobri, assim, eu sempre gostei, sempre me senti bem de estar em meio de tribo, né? Então, conheci pessoalmente tribos na Amazônia, como Roxinol, Caimã. Fui para o Ritual Poré de Pataxó, participei de Olimpíada Indígena. E aí, toda essa coisa minha, essa ligação com indígena, a minha família, para quem não sabe, a parte de pai minha é tudo da Bahia. E a gente tem ligação com os primeiros índios baianos, né? Que são os tapuias. E aí eu descubro que toda essa minha ligação com o tribal é por causa dos meus antepassados serem todos ligados a isso. Então, meus descendentes por parte de pai são todos índios tapuias, tá? Então, aqui foi a fase de Max, foi a fase de Ushua, entre outras galeras que eu comecei a vir com esses Labrites por fora, né? Hoje em dia a gente vê essa versão de Labrites na versão do Thomas, mas para vocês entenderem como isso sempre esteve ligado. Aqui foi quando eu comecei a chocar todo mundo com piercing na úvula. Talvez eu acho que foi uma das maiores... Caraca, eu lembro muito disso. Uma das maiores propunções, né? Como é que esse filho da puta conseguiu colocar um piercing na bolinha da garganta dos outros. Exatamente. Então, você olha aqui essa parte de Venom Bites, ó. Então a gente já tinha isso, né? Esse pensamento aqui mesmo, um cara que faleceu alguns anos atrás, chamado Enzo, né? Também foi um piercer excelente. É um outro cara também, é o que eu estou falando para vocês, de coisa bem antiga, mas que já pregava o uso da agulha blade. Era um cara bem separatista também. Aqui toda essa movimentação nossa política, desde 2007 até 2020, eu aqui assinando o documento na mesa do Bruno Cobas, liberando 4.000 estúdios para trabalhar no estado de São Paulo. Isso foi agora em julho, foi uma das fases mais marcantes da minha vida. E aí alternando agora para o moderno, com suspensão, essas coisas. Então, é muito difícil, né, cara? Tudo isso ser apagado, né, cara? São 23 anos aí dando a cara para bater. Infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo, né, gente? É impossível isso. Eu não estou me colocando nem parecido com Cristo, né? Porque muitos falam, nem Cristo. Não, não é. É que, a gente vive num senso onde tem pessoas que simpatizam ou não com você. Às vezes, o seu sucesso incomoda as pessoas a ponto delas quererem te prejudicar por causa do seu sucesso. Mas, quando você tem uma estrela própria, você está com isso, né? Vai lá reclamar com quem me deu ela. Estou aí trabalhando. Aqui são os livros que eu acho que vocês devem ter, tá? Todas as biografias importantes para um body piercing profissional, né? Então aqui começa com Moderno e Primitivos, tudo isso vai ficar salvo. Eu falei do Faquir Safari Spirit in the Flesh, também vai ficar lá salvo. Honey the Gauntlet, Piercing do Exomamia, né? Piercing Bible. Lindo de Doer, que é uma publicação do André Meyer bem bacana, que conta toda essa dificuldade, as histórias esotéricas desse cara. A The Piercing Bible, da Elaine Angel, também, que para mim, assim, é um livro imbatível até hoje. Perfurações corporais, vocês podem achar isso, de repente, fazendo busca no torrent. Às vezes você consegue baixar ali por algum link pirata, porque esse livro, não sei porque não está disponível.
E eu fiquei muito triste, porque eu conheci o Daniel pessoalmente, e eu falei do livro dele, eu tive acesso ao livro, eu falei, poxa, mas ali não narra nada de perfurações no Brasil. Ele cara, porque quando eu fui escrever esse livro, eu procurei pessoas do Brasil e não achei ninguém que fizesse isso. Então, foi apagado aqui, né, Pataxós, foi apagado Marajoaras, foi apagado uma série de etnias brasileiras que também são contemporâneas, que também são antigas em perfurações e não foram citadas nesse livro. Um dos livros mais importantes da Galton Enterprise é esse, ó, Responsabilidade de um Body Piercing. Então, esse livro ele foi escrito no final dos anos 90 por Jim Ward, tipo, publicando o que tinha que ser, né? Como tinha que ser. Então, isso é uma coisa muito parecida com o que o Javier Maidana está tentando fazer com vocês, com esse e-book dele. É uma grande sacada isso, tá? Eu espero que vocês aproveitem bastante. E aqui vocês vão entender como é que eu misturo tudo isso agora. Prestem bem atenção. Tomara que não trave. Caraca, que maneiro. E é isso aí, meus amigos. Obrigado aí pela atenção. Deixa eu soltar aqui esse... Podem abrir os microfones aí, fiquem à vontade. Ô, Snoopy. Fala. Você tava naquele rolê de suspensão em Balneário? Então, cara, não sei se for o rolê do... Se for o rolê do ralado? Não, eu acho que não. Cara, assim, faz mais tempo do que ele. Eu era moleque. Ah, tá. Cara, eu não me lembro não, cara. Eu tive em tanto lugar, cara, de verdade, cara. De verdade mesmo. Só que tinha um pessoal ali bem forte, cara. Eu lembro do Amorim. Não sei se você se recorda do Amorim. O Amorim ele era um cara que era o único que vendia joias da White Cat na época aí do Sul, entendeu? Hoje ele faz troféus, né? Mas foi um dos primeiros piercers aí do Sul. E era um cara bastante envolvido com isso. Então, aí do Sul também, Roberto Medeiros, né, que é o Lagartixa, são os mais antigos, assim. E depois disso, assim, foi o que eu falei, eu já fiz suspensões aí no Sul com Matias, né, com Rata, com Iritsu, uma galera aí. E aí depois o Max também chegou, né, arregaçando com tudo também. O Thiago, né, também chegou arrebentando com tudo. Os moleques já foram para cima de tirolesa, já foram para cima de helicóptero. Agora você tá vendo o nego no balão, o negócio tá ficando frenético. Eu tenho, ó, não sei se vocês vão enxergar daí, ó. Olha aqui em cima que eu tenho aqui, ó. Tá conseguindo ver? Irado, hein? Olha lá o carinha. Consigo. Ali. Isso daqui é um ponto de suspensão. Então, hoje em dia, quando as pessoas querem fazer isso, eu não faço mais um ritual. A gente conversa, procuro saber o porquê ela quer fazer, para quem ela quer fazer isso. E aí a gente faz isso aqui mesmo na loja, entendeu? De uma forma bem bacana, onde só tem a pessoa e mais ou menos umas 2, 3 acompanhantes dela, e acabou. Nunca deixei isso. Oi? Gostou disso aqui? Ó, meus irmãos, mais uma vez aí, obrigado, tá bom? Se alguém ficar... Seu compadrito me suspender faz um tempo já. É? Vamos ver que se vocês dois aí, né? Agora vão nos dois, vai que. Demorou. Então, ó, mais uma vez, Sabrina, Nayara, Gabriel, Mônica, minha irmã, Viviane, Sandy, o Shoa, Matheus, Ariane. Obrigado mais uma vez por estarem com a gente nesses 4 dias. Ontem eu olhei na sua página, Sabrina, você já estava toda apagadinha assim. Eu falei, mano, lembra disso, Shoa? Já de madrugada, acho que o Shoa também já estava dormindo. Não. Aí eu falei, pô, nossa, Sabrina capotou, acho que ficou escutando a gente ali, eu sabia só um quartinho, sabia só um quarto apagado, acho que eu falei, pô, que legal, mas que energia. Eu aguentei até 3h30 da manhã aqui. Não, daí você foi muito guerreira. Você foi muito guerreira. Ainda vi o Max falando, você vai ver, a gente tem aqui, ó, tudo gravado, todo mundo dormindo. A gente vai postar depois. Vai ser até engraçado, que a gente abre assim uma parte dos lugares, então tinha pessoas com a janelinha aberta, não fechada aqui que nem tá. E, meu, a mesma coisa, você escuta algumas até roncando. Esse negócio foi engraçado. Ó, de novo. Espero que não tenha sido eu.
Nada, não foi não. Gente, mais uma vez, obrigado, certo, pela presença. Foi o que eu falei, isso é um meio de retribuir aí o que vocês fizeram por nós aí também, tá bom? E sintam-se abraçados e que essa corrente não termine com tudo Vai estar isso. Aquele presentão, grupo é exatamente para isso, certo? Para a gente manter Posso essa só energia perguntar acesa. uma coisa? Pode. Só por curiosidade, como é que você consegue, como é que você faz o piercing lá na goela? Então, isso daí era uma coisa antiga, assim, antiga, né? Mas geralmente eu cortava na época um catéter e cortava a guia dele um pouco maior do que a agulha. Então, na hora que eu colocava a agulha, ainda tinha um espaço de guia, entendeu? Pequenininho, que era um espaço certinho para me encaixar a rosca do ferradura. Então, depois eu agrupava tudo isso numa pinça bico fino, abaixava a língua da pessoa e levava até próximo à úvula. Depois levantava a segunda pinça desse lado e passava. Só que se eu encostasse na raiz da língua, que é a vértice, as amígdalas possuem musculatura própria junto à úvula. Então as amígdalas fecham, a úvula contrai. Então com isso eu dilacero tudo. Então foi literalmente assim aquela coisa de MacGyver, né? Vamos chegar ali. Loucura, Matheus. É bem assim olhar seu aí mesmo. Tipo, você olha, mano. Você usa um anestésico? Agonia, pensando, tipo... A pessoa tem ânsia, não tem não? Na hora que você Não, encosta, então, então aí começou as experiências, foi o que eu falei para vocês. Tudo que eu fiz, eu sempre fiz com circular barber, com ferradura, né? E esse primeiro que eu fiz mesmo, que foi o mais divulgado, a pessoa saiu do meu estúdio comendo bolacha de wafer. Eu falei, mano, você é louco. Imagina você comendo wafer, aquela coisa toda pastosa, grudenta, grudando no piercing, virando um pêndulo na úvula. E aí o que eu pude reparar desses piercing era que com o tempo ele saía sozinho, porque não é um pêndulo. Então ele ia migrando, a pessoa ficava 2, 3 anos, ele sumia. Acordava sem. Ou saía por lugares inimagináveis, indesejáveis. Assim. Gente, obrigado aí pela experiência. Pô, obrigado você, meu irmão. Tudo de bom para vocês. Bom dia aí, ótimo. Boas festas. E o que vocês precisarem de nós, não vou falar só de mim não. De nós, pode chamar, tá bom? Tamo junto. Tá certo. Valeu. Valeu. Salvar Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.